Olá, tudo bem? Esta videoaula tem como tema polígonos. A nossa intenção é retomar alguns conceitos básicos sobre o conteúdo e aprofundar a relação entre eles, principalmente no que diz respeito às definições e seus elementos. O termo polígono tem a sua origem no idioma grego. Polígono é uma junção de duas outras palavras, poli, que significa vários, e gonia, que significa ângulos. De modo geral, podemos dizer que polígono é uma figura geométrica de vários ângulos. Entretanto, essa definição não é suficiente do ponto de vista matemático. Matematicamente, definimos polígonos como sendo uma figura plana, fechada, formada apenas por linhas retas que não se cruzam. Isso significa dizer que para uma figura ser considerada polígono, ela precisa ter todas essas características ao mesmo tempo. Ela precisa ser plana, fechada, formada apenas por linhas retas que não se cruzam, tudo ao mesmo tempo. Nesse conjunto de imagens, temos apenas 4 figuras que não são exemplos de polígonos. Vocês conseguem descobrir quais são? Pausem o vídeo e observem. E então, você conseguiu descobrir quais são as 4 figuras que não são polígonos? Nós vamos mostrar para vocês. Apenas essas 4 figuras não são polígonos. Isso porque elas não são formadas apenas por linhas retas. Todas as demais são polígonos. Vamos ver mais alguns exemplos. Essa primeira figura é plana, fechada, formada apenas por linhas retas que não se cruzam, portanto, é polígono. Essa segunda figura, que parece uma ampulheta, é plana, é fechada, formada apenas por linhas retas, mas essas linhas estão se cruzando. Então, aqui a gente consegue enxergar 2 linhas, uma passando aqui em cima da outra. Desse modo, essa figura não pode ser classificada como polígono, porque ela tem essas linhas que se cruzam. Essa terceira figura é plana, fechada e não é formada apenas por linhas retas. Então, pelo fato dela ter uma linha curva, ela deixa de ser polígono. Então, ela não é polígono porque tem linha curva. Essa última é uma figura plana, fechada, formada apenas por linhas retas que não se cruzam. Portanto, é um polígono. Agora é com vocês. Pensem nessas 4 figuras. Será que elas são ou não polígonos? Pause o vídeo e analise. E aí, você conseguiu descobrir? Essa primeira figura é polígono. Figura plana, fechada, formada por linhas retas que não se cruzam. Essa segunda, que parece a representação de um cubo, não é um polígono, porque não é uma figura plana, representa uma figura de 3 dimensões. Essa figura é polígono, todas as características podem ser observadas nela. E a última não é polígono, porque não é fechada. É uma figura plana, formada apenas por linhas retas que não se cruzam, mas é uma figura aberta, então ela deixa de ser polígono. Relembrando, para ser polígono, a figura precisa ter todas essas características ao mesmo tempo. Os polígonos são classificados de acordo com o número de seus lados. Eu imagino que vocês lembram esses nomes. Vamos tentar classificar, de acordo com a quantidade de lados, as figuras do nosso conjunto. Então, triângulo são todos os polígonos de 3 lados. Nós temos aqui 5 representantes. Quadriláteros são todas aquelas figuras que são polígonos que possuem 4 lados. Temos diversos exemplos aqui. Pentágonos são as figuras com 5 lados. Temos 2 exemplos no conjunto. As figuras com 6 lados, hexágonos, nós temos 3 hexágonos.
Uma figura com 7 lados, um polígono, né, com 7 lados, é chamado de heptágono. Nós temos 2 representantes de heptágonos. Octógono é aquele polígono que possui 8 lados. Nós temos um exemplo e sobrou essa figura. Vamos contar quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos aqui um polígono com 12 lados. Seu nome é dodecágono. Então, vejam, a gente já consegue classificar todas as figuras de acordo com o número de seus lados. As outras que ficaram sem pintar, a gente já sabe que não são polígonos. Quais são os elementos de um polígono? Nós temos aqui um pentágono. O primeiro elemento é o lado. Então, lado é um segmento de reta, ou seja, um pedaço de reta que define a nossa figura. Então, aqui nós temos 5 lados, 5 segmentos de retas. Além disso, nós temos os vértices. Os vértices são a intersecção ou o encontro entre 2 lados. Então, nós temos os vértices A, B, C, D e E. Os nomes dos vértices nos ajudam a nomear também o polígono. Então, nós podemos dizer que esse é o pentágono ABCDE. O pentágono ABCDE terá os lados AB, BC, CD, DE e EA. Então, os nomes nos vértices nos ajudam a nomear também os seus lados. E a nomenclatura é letra maiúscula, tanto para os vértices, quanto aqui quando a gente usa no nome dos lados. E a gente acompanha com um pedaço aqui de um tracinho em cima, tá bom? Nós temos ainda os ângulos internos, que são esses giros aqui, né, do lado de dentro da figura. Então, nós temos aqui 5 ângulos internos, que são nomeados da seguinte maneira: ângulo A, que está sobre o vértice A, ângulo B, ângulo C, ângulo D e ângulo E. Além disso, nós temos os ângulos externos, que seriam esse daqui, né, que está para o lado de fora. E temos também as diagonais. As diagonais são segmentos de retas que unem os vértices, mas que não são os lados. Por exemplo, A com C, A com D, B com D, B com e C com E. Então, além dos lados, existem outros segmentos de retas aqui que juntam os vértices, que são chamados de diagonais. Talvez você esteja se perguntando qual que é a relação de polígonos com as atividades que nós fizemos anteriormente, de giro, né, associando ângulo a giro. Vou mostrar para vocês como é que a gente pode definir ou construir um polígono com essa ideia. Nós vamos pensar em um caminho quadriculado e nós faremos um percurso nesse caminho quadriculado. Então, primeiro nós andaremos 6 para a direita, viraremos 1/4 de volta e andaremos mais 5 e retornaremos ao início. Então, primeiro passo, andar 6 para a direita. Então, andei 6 quadradinhos para a direita. Se eu continuasse caminhando, eu viria aqui para frente, né? O ângulo vai mostrar para a gente uma mudança de direção. Então, ao invés de continuar andando nessa direção e nesse sentido, nós vamos virar 1/4 de volta. Vamos lembrar que 1/4 de volta é metade de meia volta, né? Então, imaginem assim, né? Se a gente fosse, tá vindo nessa direção, se a gente fosse dar meia volta, a gente acabaria olhando para o lado de lá. 1/4 de volta, a gente olha para cá, né? Então, a gente girou só 1/4 de volta. Então, é como se fosse assim, né? Meia volta. E aí aqui, a gente estava aqui, a gente andou só 1/4 de volta. A gente viu isso lá no primeiro vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês o que seria depois de 6 passos para a direita, 1/4 de volta e caminharíamos mais 5 unidades. Depois, retornaremos para o início. Então, nós construímos aqui
um triângulo. Então percebam que o giro, ele indica para mim o ângulo, essa mudança de direção que a gente faz no desenho de um polígono. No momento em que eu cheguei aqui depois dos 5 passos, ao invés de continuar andando reto, eu mudei de direção. Então toda vez que a gente muda de direção, a gente tem um ângulo. Se eu continuasse andando sobre essa linha na hora que eu chegasse aqui, né, eu iria andar para cá, mas eu mudo de direção. Então a mudança de direção indica um ângulo, tá bom? Vamos ver outros exemplos. Aqui a gente tem um retângulo. Como que é feita a mudança de direção nesse retângulo? A gente vem caminhando de A até B, andamos aqui 7 unidades. Se não houvesse mudança de direção, a gente continuaria indo reto aqui. A mudança de direção, a gente virou aqui para a direita, desceu. Virou de novo. Quando chegou aqui no D, virou mais uma vez. Então, toda vez que a gente muda de direção, a gente tem um ângulo. Opa! Mais um exemplo. Aqui, ao invés de pensar em fração, nós já colocamos em graus. Então, a gente vem de A até C, chega aqui, a gente muda de direção. A gente gira para a direita, formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. A gente continua andando, quando chega em B, a gente muda de direção de novo, fazendo 45 graus para a direita mais uma vez. E aí, se a gente quisesse marcar aqui, também seriam 45 graus, né? Então, percebam que cada vez que o polígono muda de direção, ele tem um ângulo, né? Define-se um ângulo. Um último exemplo. Nem sempre a gente tem as linhas retas, né, para nos ajudar. Então, a ideia de usar fração, às vezes, não é suficiente. Então, aqui a gente saiu de A até B, em B a gente mudou de direção, alcançou C, em C a gente mudou de direção de novo para chegar no A. Aqui estão os ângulos, a gente saiu de A e foi até B, quando chegou em B, mudou de direção, fazendo um ângulo de 60 graus, quando chegou em C, girou mais uma vez com um ângulo de 100 graus. Se eu quisesse continuar, eu teria que girar mais uma vez, agora num ângulo de 20 graus. Então, esses giros aqui, eles podem ser encarados também na construção de um polígono. Bom, agora que vocês já lembraram o que é polígono, o que é ângulo no polígono e quais são os elementos, nós vamos retomar a classificação de triângulos.